Bom, pessoal, então vamos lá. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre as infrações, o que são consideradas infrações no exame prático de categoria B. No caso, categoria B, o carro. Essas infrações elas podem lhe eliminar do exame ou retirar ponto de você. Vamos dar uma olhada quais são elas aqui. O que o Código de Trânsito fala? Ele diz assim, no artigo 18, o candidato será avaliado no exame de direção veicular em função da pontuação negativa por faltas cometidas durante as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte pontuação. Então é assim, você vai perder ponto na pontuação negativa. Você começa com 0 e aí vai diminuindo a sua pontuação. É assim que é avaliado. Se cometer uma falta eliminatória, você é reprovado. Se cometer uma falta grave, você tem 3 pontos, uma falta média 2 pontos e uma falta leve 1 ponto negativo. O que diz aqui? Essas faltas aqui que eu vou falar para vocês, elas são aplicadas no exame de categoria B, categoria C, D e E. Então nessas 4 categorias, essas faltas são aplicadas na avaliação. Aí que ele diz aqui, parágrafo único, será considerado reprovado no exame de direção veicular o candidato que cometer falta eliminatória, ou seja, cometeu uma eliminatória, se já está fora, ou cuja soma dos pontos negativos ultrapasse 3. Então vamos voltar aqui um pouco. Uma falta grave são 3 pontos negativos. Se você cometer uma grave, você não está eliminado. Só se você somar o somatório de mais de 3 pontos. Então, uma grave, você está ali já no risco de eliminação do exame. Ou seja, no exame prático você pode cometer somente uma infração grave. Se cometer uma grave mais algum outro tipo, no caso uma média ou uma leve, aí você está eliminado. Ok? Somatório de 3. Vamos a elas aqui. Faltas eliminatórias aqui, a primeira, no caso aqui o item A, diz desobedecer a sinalização semafórica ou de parada obrigatória. O que nós temos aqui? Se você passar no sinal vermelho, avançar o sinal vermelho, ou não obedecer à sinalização de parada obrigatória. Aqui, o que nós temos aqui? Nós temos uma sinalização de parada obrigatória, a sinalização vertical, está aqui a placa, e aqui no chão nós temos a sinalização horizontal. Dica do exame prático aqui importante. Você está chegando num local desse aqui, onde tem uma parada obrigatória, onde você posiciona o carro? Onde o carro tem que ficar? Pessoal, aqui na frente tem uma linha branca chamada linha de retenção. O carro tem que ficar antes dela. Então, como é que eu faço aqui para parar no local correto e não avançar aqui e não ser eliminado? É simples, você já viu a sinalização, sabe que vai parar, então você já vem freando, segura a embreagem, diminui a velocidade do carro e olha para essa linha branca. Você já vem com a velocidade bem reduzida, já bem devagar, olha para essa linha branca. A linha sumiu, você para o carro, ok? Não é atrás da palavra pare. Tem muita gente que diz, eu paro atrás da palavra, eu paro vendo a palavra. Não, você vai ficar em cima dela, mas você não pode passar dessa linha branca, a linha de retenção. Cuidado com isso. Passou, falta eliminatória. Avançar sobre o meio fio. Em que situação isso pode acontecer? É mais comum acontecer na baliza. Olha só, aqui a foto do lado esquerdo, aqui, o pneu desse veículo está apoiado na calçada. Isso pode acontecer? Sim. Na hora da manobra de baliza, é possível você apoiar o pneu na calçada. Normal, isso aqui é tranquilo, pode acontecer. O que não pode é o que aconteceu aqui com a imagem do lado direito. Aqui, o pneu está sobre a calçada. A pessoa veio tão rápido que o pneu acabou subindo aqui a calçada. Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Vamos para a próxima. Não colocar o veículo na área balizada em no máximo 3 tentativas e no tempo estabelecido. Quanto é o tempo lá para você fazer a manobra? O tempo é 3 minutos e 50 segundos. Então você tem 3 tentativas dentro desse tempo. Tá? Não são 3 tentativas, cada uma de 3,50. São 3 tentativas no tempo de 3 minutos e 50. Se conseguiu colocar da primeira tentativa, beleza. Terminou a manobra, vai embora. Tá? Finalizou o teu exame. Então são 3 minutos e 50 você colocar e tirar o veículo. Tem que colocar dentro desse tempo. Avançar sobre o balizamento demarcado, ou seja, bater em algum desses bastões. A vaga ela tem 4 bastões. E aí elas estão sinalizando o espaço da vaga, esses bastões. Então você tem que ficar dentro dessa vaga E essa linha branca aqui, ela marca o limite, a distância máxima que o veículo precisa ficar do meio-fio.
Então ele precisa ficar dessa linha para mais perto, dessa linha para longe, o examinador não aceita a manobra, tem que ser dessa linha para mais perto. Tá? Então, cuidado aqui na hora de aproximar, na hora de virar a direção, muito cuidado para não bater nesse balizamento, porque isso é eliminatório. Transitar na contramão de direção. Onde isso pode acontecer na área de exame? Vamos aqui à próxima imagem. Olha só, eu tenho aqui, ó, essa parte do percurso. Aqui embaixo eu tenho uma passagem de nível, que é o cruzamento com a linha férrea. Então você pode estar vindo aqui, ó, por esse lado aqui, vai fazer uma curva e tem o X, a Cruz de Santo André. Você vai parar após o X se não tiver ninguém nesse local. Se tiver, você para atrás do X, a pessoa que saiu aqui depois do X, você vem para onde ela estava. Colocou a primeira marcha e seguiu. Então você segue por aqui e tem uma curva. Logo após essa curva aqui, você vai observar aqui uma sinalização horizontal mandando você virar à direita e uma sinalização vertical, que é uma placa de obrigação mandando você virar à direita, e uma placa de proibição. É nesse trecho aqui que se você não tiver atenção, você entra na contramão. Ó, aqui é a mão única, linha branca, as duas faixas no mesmo sentido. Aqui é a mão dupla, faixa no sentido contrário. Quando você chegar aqui, o examinador vai falar assim para você: siga, ou então ele vai falar: siga a sinalização. O que você vai fazer quando chegar aqui? Você vai, chegou aqui, observa se o sinal está aberto. Se está aberto, você só tem um caminho para seguir, que é a direita. Muita gente se atrapalha e vai para frente, e aí você entrou na contramão, está eliminado. Então chegou aqui, vire à direita, obedeça a sinalização, para não ser eliminado por entrar na contramão. Não completar a realização de todas as etapas do exame. Então o exame ele tem basicamente duas etapas, que é o percurso e a baliza. Não completou um desses, você está eliminado. Ok? Aqui, avançar a via preferencial, mesmo item que a gente colocou no começo. Tá? Avançou a via preferencial, cuidado com o local de parada antes da linha de retenção, tomou esse cuidado, você está aprovado. Provocar acidente durante a realização do exame. Muita gente me pergunta assim: se eu bater o carro lá, causar algum acidente, eu vou ficar reprovado? A resposta é: com certeza. Então a gente tem aqui uma imagem, ó, um veículo que ele colidiu aí com essas proteções aí na calçada. Muito provavelmente a pessoa estava saindo da baliza, como aquele veículo ali atrás, perdeu o controle e bateu aí nessas proteções. Causou um acidente, aí destruiu o carro. Isso aí é eliminação do exame prático. Você precisa fazer outra vez, porque essa tentativa aí não valeu. Exceder a velocidade regulamentada para a via. Qual é a velocidade máxima da área de exame? Está aqui do ladinho, ó, 40 km por hora. Eu vou deixar nesse vídeo aqui, pessoal, em algum local aí, um link para você acessar o vídeo, para você conhecer ponto por ponto dessa área de exame prático, tá? Sinalização, limite de velocidade, os locais que eu estou mostrando aqui nesse vídeo aqui, vai ter lá um vídeo onde tem detalhado cada parte dessa daí. Mas aqui a gente está falando só das infrações cometidas. Você tem que ter o cuidado para não se atrapalhar e causar nenhum tipo de erro desse aí. E a máxima lá do exame prático é 40 km por hora, a mínima é 20, que é metade da máxima. Então você tem que ficar nisso, entre 20 e 40. Cometer qualquer outra infração de natureza gravíssima. Então qualquer uma outra não foi listada aí, mas que é considerada gravíssima, se você cometeu, é eliminação. Vamos agora para as faltas graves. Essas faltas, elas são 3 pontos negativos. Tá? Eu sou eliminado se eu cometer uma grave. De novo, lembrando lá no começo, não. Uma grave não te elimina. É uma grave e mais alguma outra infração, uma média ou uma leve, que soma mais de 3 pontos e aí você é eliminado. O que diz o item A? Desobedecer a sinalização da via ou do agente da autoridade de trânsito. Então, muito cuidado com o que o examinador fala para você. Se ele der alguma orientação, obedeça, porque não obedecer isso aí é uma falta grave. Não observar regras de ultrapassagem e mudança de direção. Muito cuidado com isso. Regra de ultrapassagem. Qual é a área de exame? Pode ser que você faça o movimento. Tem poucos veículos lá. Além de ter poucos veículos,
a velocidade é muito baixa, pode ser que você precise ultrapassar alguém. Se for ultrapassar, lembre, observe se o local permite a ultrapassagem, se a sinalização permite, e você faz sempre pelo lado esquerdo. Tá? Mudança de direção, sempre que o examinador disser um lado que você vai, para qual direção que você vai, muito cuidado, sinalize e já posicione o veículo para aquele lado que você tem que ir, onde ele disse qual vai ser a direção. Muito cuidado. Tá? Bom, essa daqui, não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via para onde o veículo se dirige, ou ainda quando o pedestre não tiver concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde. Pessoal, vamos aqui, ó. Essa imagem aqui da área de exame, onde tem pedestres aqui atravessando a via, em 3 pontos, tá? Aqui, nessa faixa de pedestre aqui em cima, que dá acesso à área de exame prático da categoria A. Essa outra faixa aqui do lado esquerdo, em cima, que dá acesso às pessoas ao prédio da administração, onde vocês vão ficar esperando, aguardando serem chamados para o exame prático. E essa outra faixa que dá acesso ao estacionamento, onde ficam os veículos que vocês vão fazer o exame prático. Qual a faixa que você tem que tomar mais cuidado? Essa aqui do lado direito, porque ó, essa aqui é a saída do percurso. Daqui você vai para a baliza para finalizar o seu exame. Então você vai passar por aqui. Muito cuidado se tiver alguém querendo atravessar ou atravessando. Se você estiver se aproximando da faixa e a pessoa ainda estiver sobre ela, você para o veículo e espera ele concluir a travessia. Isso quer dizer ele chegar do outro lado, na calçada. Você só passa por aqui, só atravessa a faixa quando ele tiver terminado a travessia dele. Ok? Dê a preferência para o pedestre. Outro local que merece um pouco mais de cuidado, também não é muito comum, mas muito cuidado, se você estiver estacionado desse lado aqui esquerdo. Ou seja, antes dessa faixa. Porque quando você sair daqui, você vai para cá. Ó. Esse ponto é a saída, não é aqui. Tá? Lá no vídeo lá que eu deixei aqui, um link nesse vídeo, está explicando isso aqui, tem uma sinalização de proibido seguir em frente. Então você, estando desse lado do estacionamento, só pode ir para a direita. E vai passar alguém aqui dessa faixa? Sim. Quem vai passar aqui? Os candidatos que eles estão vindo aqui para o exame prático. Então tem gente atravessando, ou então tem aqui os funcionários do Detran que deixaram os veículos e estão retornando para cá. Aqui nessa faixa, quem atravessa? Candidatos do exame prático de moto, da categoria A, alguns instrutores e funcionários do Detran. Então sempre tem gente aqui nessa faixa e sempre tem gente nessa. Muito cuidado, tá? Manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso. Como é que eu vou saber disso? Pessoal, olhe para o painel do veículo. No painel, você vai olhar se essa lâmpada está acesa. Se essa lâmpada estiver acesa, isso indica que a porta está semi-aberta. Então o que você faz? Verifica se não é a sua, se não for, deve ser a do examinador. Você pede para ele fechar. Também pode observar pelo espelho se a porta não está totalmente fechada. Dá para saber? Sim, dá para saber que a porta não está fechada. Olhando pelo espelho retrovisor, você vai ver que ela não está na mesma altura da porta de trás. Certo? Então, você tem que ver as duas maçanetas pelo retrovisor. Se você não viu as duas, então é porque a porta está semi-aberta. Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente. Preste muito bem atenção nisso aqui, isso é muito sério. Na área de exame, você vai usar bastante a sinalização do seu carro, a seta. Muito cuidado. O examinador falou para onde você vai, já sinalize. Não espere para sinalizar mais na frente, quando você conhecer o local, quando você achar que deve. Quando o examinador falou o lado que você vai, você já liga a seta. Ok? E também muito cuidado, se ele pediu para você entrar à direita e você ligou o pisca para a esquerda ou o contrário, isso é uma sinalização incorreta, você vai perder 3 pontos por isso. Cuidado, porque é muito comum, você vai sinalizar bastante durante o percurso, você vai manobrar o carro, vai fazer várias curvas, então mais de uma vez esqueceu ou errou, falta grave. Não usar devidamente o cinto de segurança. Pessoal, entrou no veículo, você vai fazer banco, espelho e cinto. Esses 3 ajustes nessa ordem. Não pode mudar a ordem. Banco, espelho e cinto. Ok? E aí, olha só. Muito cuidado aqui. A gente tem nessa foto aí a candidata ao processo de habilitação e lá
aquele cidadão lá que é o examinador. Você vai fazer o banco espelho e cinto, chamado BEC, e vai olhar para o examinador se ele está de cinto. Se ele não tiver, pode ser que ele não tenha colocado, porque ele acabou de entrar no carro, deve estar fazendo algumas anotações, ele tem uma prancheta que nem essa foto aí, esse cidadão dessa foto, ele pode estar ali fazendo umas anotações, algumas coisas, e por isso que ele não colocou. Antes de você dar a partida no motor, olhe se ele está de cinto, se ele não tiver, você pede para ele colocar educadamente, pede para ele colocar, ele vai fazer isso aí, com certeza, tá certo? Então muito cuidado com o cinto, o seu e o do passageiro. Perdeu o controle da direção do veículo em movimento. Pessoal, isso aqui é uma coisa que eu peço para vocês tomarem bastante cuidado. A área de exame do Detran, ela tem uma velocidade baixa, então você não vai fazer uma manobra brusca ou não vai ali precisar de uma velocidade muito grande, ok? Então, isso aqui quase que eu nunca vi isso acontecer, tá? A perda de controle, geralmente a perda de controle leva a um acidente, e acidente é falta eliminatória, tá? Então, cuidado com as manobras que você for fazer, faça sempre com cautela, com cuidado e na velocidade adequada para você não perder o controle. E ele fala aqui, ó, qualquer outra infração de natureza de trânsito grave. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave, fez mais alguma grave, você que não está nessa lista aí, você está eliminado, ok? Então essas aí foram as nossas infrações eliminatórias e graves.